Este livro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. Continuação do livro: O Mito da Caverna. Sócrates. Ainda que útil na investigação do belo e do bom, empreendida com outro propósito, é inútil. Glaucon. É provável. Sócrates. Ademais, entendo que se a investigação de todas as matérias mencionadas por nós fizer vir à tona a associação em relação entre elas e permitir que se tire conclusões acerca de sua afinidade, efetivamente contribuirá com algo para o atingimento de nossa meta e não constituirá um trabalho em vão, caso contrário, será vã. Glaucon. Eu também suponho ser isso verdadeiro, mas ainda assim continuas aludindo a uma tarefa descomunal, Sócrates. Sócrates. Tua referência é ao prelúdio ou ao quê? Ou ignoras que todas essas matérias de estudo não passam de prelúdios à própria canção, que também precisa ser aprendida? De certo não pensas que pessoas especialistas nessas matérias são outros tantos dialéticos. Glaucon. Não, por Zeus, ainda que tenha encontrado algumas exceções. Sócrates. Mas sempre te pareceu que aqueles incapazes de apresentar ou acompanhar uma exposição de opiniões sabem algo que seja das coisas que afirmamos têm eles de saber? Glaucon. Minha resposta a isso é também não. Sócrates. Então não é essa, afinal, Glaucon, a canção entoada pela dialética. É inteligível, porém imitada pela faculdade da visão. Dissemos que a visão se empenha afinal em contemplar os próprios seres vivos, os próprios astros, e finalmente, o próprio Sol. Do mesmo modo, toda vez que alguém tenta por meio do discurso racional e independentemente de todas as percepções sensoriais ter acesso ao próprio ser de cada coisa, e não desiste enquanto não apreende o próprio bem por meio do entendimento ele mesmo, alcançará o limite do inteligível, tal como o outro atingiu o fim do visível. Glaucon. Com toda a certeza. Sócrates. E quanto a essa trajetória do pensamento, não a chamarias de dialética? Glaucon. Chamaria. Sócrates. Então, a libertação dos grilhões e a meia-volta das sombras para as estátuas e a luz da fogueira e, a seguir, a subida para fora da caverna para a luz do sol e, ali, a contínua incapacidade de contemplar os animais, as plantas e a luz do sol, mas também a recém-adquirida capacidade de contemplar imagens divinas na água e sombras das coisas que são em lugar de, como antes, meramente as sombras de estátuas arrojadas por uma outra fonte de luz que é ela mesma uma sombra em relação ao sol todo. Esse procedimento a respeito das artes e ciências que mencionamos tem o poder de despertar o melhor elemento da alma e fazê-lo ascender à contemplação do que é o melhor entre as coisas que são, tal como antes o órgão mais claro do corpo foi conduzido à contemplação daquilo que é o mais resplandecente na região corpórea e visível. Glaucon. Admitirei que assim é, embora pareça, por um lado, muito difícil admiti-lo e, por outro, difícil não o aceitar. De qualquer maneira, uma vez que teremos de retornar a essas coisas com frequência no futuro e não apenas ouvir a seu respeito nesta ocasião, vamos supor aquilo que disseste e assim nos voltarmos para a própria canção, discutindo-a da mesma forma que o fizemos com o prelúdio. Portanto, diz-nos, qual é a natureza do poder da dialética, em quais formas é essa dividida e quais caminhos são seguidos por ela? Pois esses conduzem, finalmente, é o que parece, àquele lugar onde poderemos, por assim dizer, repousar na estrada e então chegar ao fim de nossa viagem. Sócrates. Não serás capaz de seguir-me mais, Glaucon, ainda que não me falte entusiasmo para conduzir-te, pois não estarias mais contemplando uma imagem do que estamos descrevendo, mas a própria verdade. De um modo ou outro, é como me parece. Não é cabível que se continue insistindo que assim realmente é, porém, que há alguma coisa desse tipo a ser contemplada, isto é, algo em que devemos insistir. Não é mesmo? Glaucon. Claro que sim. Sócrates. E não temos também de insistir que o poder da dialética só poderia revelá-la a alguém experiente nas matérias que descrevemos e que não poderia revelá-la de qualquer outro modo? Glaucon. Isso também merece nossa insistência.
Sócrates. De qualquer modo, ninguém nos contestará ao afirmarmos que não há outra investigação na qual se tente sistematicamente aprender, relativamente a cada coisa em si mesma, qual é o seu ser, pois todas as demais artes dizem respeito às opiniões e aos desejos humanos, à geração e ao crescimento, e à combinação ou ao cuidado das coisas que crescem ou são combinadas. E quanto ao resto, refiro-me à geometria e às matérias de estudo que a sucedem, as descrevemos como numa certa medida aprendendo aquilo que é, uma vez que vimos que ao efetivamente sonharem com aquilo que é são incapazes de uma visão desperta daquilo que é enquanto fazem uso de hipóteses deixadas por elas intactas e das quais não podem dar nenhuma conta. Onde o ponto de partida é algo que aquele que raciocina desconhece e onde a conclusão e tudo que a entremeia constituem uma trama de coisas realmente não conhecidas, que possibilidade existe do assentimento em tais casos poder algum dia ser convertido em conhecimento verdadeiro? Glaucon. Nenhuma. Sócrates. Por conseguinte, a dialética é o único processo investigatório que percorre essa estrada, suprimindo hipóteses e procedendo ao próprio primeiro princípio, de sorte a oferecer segurança e confirmação. E quando o olho da alma está realmente enterrado numa espécie de pântano bárbaro, a dialética o desenterra e faz acender o seu olhar, empregando as matérias de estudo que descrevemos para que auxiliem e cooperem com ele na conversão da alma. Por força de hábito, chamamos essas matérias de ciências ou formas de conhecimento, porém necessitam de outra designação, mais clara do que a opinião e mais obscura do que o conhecimento. Nós anteriormente as chamamos em outros lugares de intelecção. Mas presumo que não iremos polemizar em torno de um nome quando temos tantas matérias mais importantes para investigar. Glaucon. De certo que não. Sócrates. Será, portanto, suficiente chamar a primeira seção de conhecimento ou ciência, a segunda de intelecção, a terceira de crença e a quarta de imaginação ou conjetura, como fizemos antes. Chamamos a associação das duas últimas crença e imaginação de opinião, e a associação das duas primeiras conhecimento e intelecção de intelecto. A opinião concerne a geração e mutação, o intelecto concerne ao ser. E tal como o ser está para a geração e mutação, está o intelecto para a opinião, e tal como o intelecto está para a opinião, está o conhecimento ou ciência para a crença e a intelecção para a imaginação ou conjetura. Mas quanto à relação entre seus correlatos objetivos e a divisão em duas partes de cada um destes, ou seja, o opinável e o inteligível, deixemo-la de lado, Glaucon, uma vez que nos envolveria em discussões muito mais longas do que aquelas às quais já nos dedicamos. Glaucon. Concordo contigo acerca do resto na medida em que puder acompanhar-te. Sócrates. Então, chamas de dialético alguém que é capaz de produzir um discurso racional sobre o ser de cada coisa? Porém, na medida em que seja incapaz de fazê-lo, seja para si mesmo, seja para outrem, negas que detenha ele qualquer conhecimento de cada coisa? Glaucon. E como poderia agir de outra maneira? Sócrates. Então o mesmo se aplica ao bem. Diante de alguém que seja capaz de distinguir num discurso racional a ideia do bem de tudo mais, que possa sobreviver a toda refutação, como se fosse numa batalha, empenhando-se em julgar as coisas não de acordo com a opinião, mas em conformidade com o ser e sair de tudo isso com seu discurso ainda incólume, dirás que o homem ao qual falta essa capacidade não conhece o bem em si mesmo ou qualquer outro bem em particular. E se esse homem captar alguma imagem dele, dirás que é mediante a opinião e não o conhecimento, pois ele está sonhando e adormecido durante sua vida presente, e antes de aqui despertar chegará ao Hades e adormecerá para sempre. Glaucon. Por Zeus, eu certamente afirmarei tudo isso. Sócrates. Por conseguinte, no que diz respeito a estes teus filhos que crias e educas em teoria, se chegares a criá-los de fato, não creio que a eles permitirás que governem em teu estado ou sejam responsáveis pelas mais importantes coisas enquanto forem tão irracionais quanto linhas incomensuráveis. Glaucon. Certamente não.